Olá, meu nome é Luciana Rossi e hoje vamos conversar um pouco sobre música, artes plásticas. Veremos diversos artistas e suas obras. Eu sou professora de arte da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A história da música, ela é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas formas de sonoridade. Lembre-se, portanto, que a música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia, a voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro tempo, espaço, resgatar memórias, reacender emoções. Veremos como essa linguagem artística caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir as características que possui hoje no Ocidente. O classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano toma forma no lugar do cravo e as novas estruturas musicais são criadas como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de cordas. Agora, nós vamos conhecer um pouco sobre o maestro Heitor Villa-Lobos, que teve a sua iniciação musical com seu pai. Seus primeiros instrumentos foram o violão e o violoncelo. Heitor Villa-Lobos nasceu no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Autodidata, com 6 anos compôs a primeira peça para violão, baseada nas cantigas de roda. Com 8 anos, ele começou seu interesse com Bach. Apreciava também os ritmos populares, conheceu os ritmos nordestinos. Quando frequentava com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam os cantores nordestinos, ele aprendeu clarinete e saxofone. O auge da criatividade de Heitor Villa-Lobos se deu na década de 30, quando seu início se deu a série das 9 baquianas brasileiras. Suítes para diversas combinações de instrumentos que expressam a afinidade entre Bach, procedimentos melódicos e harmônicos da música popular instrumental brasileira. Bom, o Orquestrando o Brasil é uma plataforma digital que visa disseminar conteúdos, oferecer capacitação para regentes e músicos, além de ser uma ferramenta para a troca de conhecimentos idealizado pelo maestro e pianista João Carlos Martins, que aos 20 anos já era um dos pianistas mais aclamados de todo o mundo, sendo notoriamente considerado o melhor intérprete de Bach na sua geração. O maestro já apresentou nas grandes casas de óperas em todo o mundo. Olha a dica! O portal estabelece um contato diário com os milhares de profissionais e amadores da música que desenvolvem às duras penas projetos locais por vários lugares do Brasil, levando a oportunidade de se aprofundarem no mundo musical, tendo um melhor desenvolvimento da sua arte. Nas artes plásticas, veremos o cubismo como o primeiro movimento da vanguarda europeia e surgiu em 1907 com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Assim, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial. É caracterizado pelo geometrismo, pelo anti-academicismo e pela fragmentação. A origem do termo cubismo vem da figura geométrica do cubo. Em 1908, no jornal Gil Blas, o crítico Louis Vaucel
entre 1870 e 1943. Referiu-se a um novo estilo como sendo uma realidade construída em cubos. Foi o que bastou para dar um nome ao movimento. São características do cubismo geometrismo, representação da realidade por meio de figuras geométricas. Antitradicionalismo rompe com os conceitos da harmonia, proporção, beleza, perspectiva, fragmentação das formas e distorção da realidade, oposição à ideia de arte como imitação da natureza, apresentação de relações e formas não acabadas. Apresentação de diferentes pontos de vista pelos quais um objeto pode ser observado. Quebra radical com a arte acadêmica. Considerado um dos principais artistas do século XX, Pablo Picasso coleciona inúmeros e impressionantes tipos de obras. Em 78 anos de carreira, pintou mais de 13 mil quadros, realizou mais de 100 mil desenhos e mais de 300 esculturas. Nossa! É importante essa figura na história da arte. O espanhol inspirou-se em momentos da sua vida pessoal para criar grandiosas obras, como pode ser comprovados nas suas fases azul e rosa de produção, ocorrida nas primeiras décadas dos anos de 1900. Picasso, ele é um dos fundadores do movimento cubista que inovou a arte na época por causar elementos geométricos e colagens. Além disso, o artista pintou o La Guernica, quadro tipo como uma das maiores obras de protesto social, considerado um dos principais artistas do século XX. A vida e a obra de Picasso são marcados por envolvimentos amorosos com as mulheres. A cada relacionamento, uma nova transformação pode ser notada nos trabalhos desse artista. Foi notória a influência africana nas obras de Picasso também. Ainda que ela seja curta, o artista produziu muitos trabalhos. Foi esse momento que ele fez de suas composições mais emblemáticas. Importante notar que a produção de Picasso nesse momento foi essencial para o surgimento do movimento cubista. Mas a pergunta de hoje é: o que motiva o ser humano a fazer arte? O que está por detrás das sensações que uma obra de arte nos provoca? Como linhas, cores, formas são transformadas em expressões? Estas são algumas questões que passam pela nossa cabeça quando o assunto é artes visuais, não é mesmo? A arte se transforma com o passar do tempo, pois é o reflexo dos anseios do ser humano. O grafite é um exemplo de arte urbana e está presente nas grandes e muitas vezes em pequenas cidades também. A imagem apresentada mostra a intervenção dos grafiteiros Gustavo e Otávio Pandolfo em um viaduto na capital fluminense do estado do Rio de Janeiro. Já a imagem que documenta a retirada do trabalho feito em grafite pelos dois irmãos gêmeos grafiteiros, terrível. A retirada foi feita por funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Sem pronunciar sobre a ação, percebemos o quanto o grafismo é uma arte ainda incompreendida. Mas os gêmeos são uma dupla de irmãos grafiteiros de São Paulo, nascido em 1974, cujos nomes reais são Otávio e Gustavo Pandolfo. Os trabalhos da dupla estão presentes em diferentes cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Cuba, entre outros países. Os temas vão de retratos de família a crítica social e política. O grafismo, para quem não sabe, surgiu na década de 70 em Nova York, quando alguns jovens como vocês começaram a deixar marcas pelas paredes das cidades. Essas marcas evoluíram com o passar do tempo em suas técnicas e desenhos.
O grafismo está ligado diretamente a vários movimentos, em especial o hip hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive. Vocês sabiam que o estilo do grafite brasileiro é conhecido entre os melhores do mundo todo? Não? Os Gêmeos, entre outros, se tornaram importantes nesse cenário da cidade urbana, arrastando assim vários seguidores e admiradores, ou seja, uma influência forte em nosso país e em outras cidades também. Eu penso que não há lugar determinado para a criação, né? Cada pessoa encontra um canto, um jeito de organizar os materiais e as ideias no processo criativo. Na arte contemporânea, é claro, os artistas usam materiais diversos e seus locais de trabalho podem ser nada convencionais. A arte também pode acontecer na rua ou em um ateliê. Também pode ser montada em um local público. O ateliê pode expressar um universo particular ou coletivo. Na obra do artista francês do século IX, Gustave Courbet, que tem como título O Meu Ateliê, uma alegoria real, resumo de 7 anos de vida de artista. Vimos na obra não apenas um espaço com objetos, materiais de pintura, mas um universo particular desse artista. Amigos, familiares, pessoas do povo, personalidade da época, até animais fazem parte dessa representação de seu espaço de criação. Uma visão do ateliê que não contém apenas objetos, mas um lugar completo de pensamentos significativos para a criação. Há ocasiões em que o espaço não são criados para a produção de uma determinada obra ou exposição. Houve uma época que o artista ítalo-brasiliense Vitor Brecheret, entre o século XIX e XX, trabalhou na criação do monumento às bandeiras. Isso em 1954. Em um ateliê foi montado um galpão instalado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O artista fazia estudos e preparava as peças que hoje compõem a grande escultura que fica na Praça Armando de Sales Oliveiras, na cidade de São Paulo. E essa obra demorou a ser concluída e o ateliê ficou nesse local por um bom tempo. Foi encomendado em 1921. O projeto começou a ser elaborado em 1936. E só finalizou em 1953, sendo inaugurado no ano seguinte, junto com o Parque do Ibirapuera, com a comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo. E esses são os nossos artistas de hoje: Vitor Brecheret e Jean Désiré, Gustave Courbet, ambos do século XIX, de origens e nacionalidades diferentes, mas que fizeram de seus ateliês um lugar de criação nada convencional. A combinação de cores é essencial para trazer informações coerentes e dar a ideia de unidade à obra. O que muitos não sabem é que existe uma maneira de garantir que os tons estejam em sincronia entre si. A ferramenta utilizada para isso é conhecida como círculo cromático. O círculo cromático é composto por 12 cores, 3 primárias, as 3 secundárias e as 6 terciárias. Esse instrumento é utilizado na hora de compor ilustrações coloridas. É um guia rápido com o qual podemos identificar facilmente as cores, complementares, análogas, a meio complementares e outras combinações harmônicas possíveis, e nos ajudam também a descobrir combinações e comparações. A classificação das cores que compõem o círculo cromático são
Cores primárias: azul, vermelho, amarelo. As cores secundárias são verde, laranja e roxo, violeta. E as cores terciárias: vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo alaranjado, azul esverdeado e azul arroxeado. As cores primárias sempre são citadas antes das cores terciárias. Imaginemos sua representação de cores como se relacionam quanto às tonalidades. Há artistas que escolhem usar cores vizinhas, chamadas também de cores análogas. Vocês já ouviram falar que os opostos se atraem? Pois é assim com alguns pintores. Eles gostam de explorar os contrastes e escolhem cores que estão opostas aos círculos. Por exemplo, o azul e o amarelo. Há também escolhas em relação às temperaturas das cores, quentes ou frias, em uma classificação sensorial relacionada às sensações que as cores podem transmitir. Uma cor próxima a outra provoca interferência. Por exemplo, se pintarmos uma tela que 70% de tons em amarelo e 30% em roxo, o roxo, mesmo sendo considerado frio, prevalecerá, mas quente, é claro, né? A cor física é aquela que deriva da luz. Também pode ser um foco de estudo. Há ótimas tintas industrializadas, mas vocês também podem pesquisar materiais, procedimentos para inventar suas próprias tintas. Assim, vale experimentar e escolher como você quer apresentar as cores em sua pintura e com que forma poética. Para finalizar, observem as imagens a seguir criadas pelo espanhol Pablo Picasso. Na primeira imagem, ele usou mais tons azuis. Já na segunda imagem, predominam os tons em rosa. As pinturas apresentam em consonância com a intenção artística quando as criou, denominada assim a sua fase azul e rosa. E assim encerramos nossa aula de hoje. E você, em que fase se encontra hoje? Eu acho que eu me encontro na fase verde, da esperança que estaremos juntos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até mais!